Olá, minha turminha do terceiro ano, vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vocês copiaram a agenda? Viram que vamos estudar a ortografia, os dígrafos GU e QU, a leitura, fazer a leitura de uma pintura, de um quadro lindo de Tarsila do Amaral, ver os elementos, né? E também vocês vão aprender sobre substantivo próprio e comum, tá bom? Vocês lembram que eu dei uma aula sobre dígrafo? Lembram também que o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único som? Nós vamos falar de GU, de GU e QU, certo? U, certo? Então, vocês vão lembrar que QU e GU tem muitas palavras escritas com essas duas letras. Mas também tem palavras que têm essas duas letras, GU e QU, que não são dígrafos. Mas como é que eu descubro, professora? Quando eu pronuncio o som do U, se ele é pronunciado na palavra, quando tem GU ou QU, se você ouve o som do U, essa palavra não tem dígrafo. Agora, se você faz a leitura da palavra, tem essas letras, GU e QU, e não dá para ouvir, o som do U não é pronunciado, porque ali tem duas letras, mas formou um som, um único som. Aí essas palavras têm dígrafos. Ok? Por exemplo, vou já mostrar outros também. Pague. Pague. Nem parece que foi pronunciado o U, né? Parece que tem só o G e o E. Essa palavra tem dígrafo. Tem G, U. A palavra água. Olha só a diferença. Água. Foi pronunciado o U. Você ouve quando falar. Água. Guá. Né? Essa palavra não tem dígrafo. Apesar de ter o G e o U. A palavra tranquilo, tranquilo, olha só, tranquilo, foi pronunciado o U, essa palavra não tem dígrafo. A palavra aquele, nem parece que tem o U, que, né? Parece que tem só o que e o E, aquele. Essa palavra tem dígrafo. E a palavra iguana, pronto, guá, pronunciei o U, iguana, né? Tem G-U, mas o U foi pronunciado, por isso que não é dígrafo, certo? Sempre quando você lê uma palavra, você vai ver a diferença, se é dígrafo ou não, se o U for pronunciado. Se o U for pronunciado, já sabe que não é dígrafo. Se ele não for pronunciado, parece que ele não está nem lá. Quando você fala, essa palavra tem dígrafo lá, tá bom? Vamos ver aqui algumas palavras. Por exemplo, queijo. Quando eu falei aqui, ó, nem parece que tem o U. Por isso que essa palavra aqui tem dígrafo. Porque com duas letras formam um único som. Quilo também nem parece que tem dígrafo, né? Ou que tem U. Mas ela é uma palavra que tem dígrafo. Porque o U está aqui, mas não foi pronunciado. Quieto. Novamente, parece que só tem o Q e o I. Quieto. O U não foi pronunciado. Então é um dígrafo. Guitarra. Também. O U não foi pronunciado. Gui. Guerra. Do mesmo jeito. Duas letras, um único som. Guerra. Nem parece que tem o U, né? Aqui, ó, agora a diferença das palavras que não tem o dígrafo. Ó, quando, né? O U foi pronunciado. Quando. Lingui, ó, gui.
O U foi pronunciado, não é dígrafo. Quarto, quarto, quarto. Ó, quarto. Pronunciei o U, também não é dígrafo. Quadra, quadra. Foi pronunciado o U novamente, também não é dígrafo. E Guaraná também, foi pronunciado o U. Guaraná, né? Então, vocês viram aí a diferença das palavras que tem dígrafo e das palavras que não tem dígrafo, certo? Não é difícil, né? Aí, na página 96, vamos acompanhar. Pronuncie estas palavras pausadamente e observe a diferença de som dos dígrafos GU e QU, né? Gu, cu. Amiguinho, fraquinho. Aí tem aí, siga as setas e forme palavras com GU e QU. Gu e cu. Aí tem formigueiro e requeijão. Formigueiro. Parece que o U tá sendo pronunciado, não. Parece que ele nem tá aqui, formigueiro, né? Então é um dígrafo. E requeijão também. Tem dígrafo, certo? Então, vocês viram aí, mais uma vez reforçando, quando você vai falar a palavra, se o U for pronunciado, não é dígrafo que está ali, não tem. Se ele não for pronunciado, aí tem um dígrafo, tá bom? Porque ele tem duas letras que formaram um único som, certo? Agora nós vamos estudar sobre o quadro de Tarsila do Amaral, A Paisagem com Touro. Vamos conhecer um pouco da pintora Tarsila do Amaral, que fez a obra Paisagem com Touro. Tarsila do Amaral nasceu em 1886 e morreu em 1973. Nascida em uma família tradicional de São Paulo, tornou-se pintora e participou da Semana de Arte Moderna de 1922. Ficou famosa tanto no Brasil como no exterior. Criou um estilo brasileiro usando muitas cores em seus quadros, com temas ligados à natureza, à vida rural e à cultura popular. Vamos agora fazer a leitura do quadro Paisagem com Touro. Os elementos que estão nesta pintura, que são feitos por humanos: a casa e a cerca. O título da pintura é Paisagem com Touro, que é o nome da obra. Foi pintada em 1925 e é óleo sobre tela. As cores que predominam nessa pintura: tons de verde, azul, branco, marrom, vermelho e amarelo. O espaço é rural. Seres vivos que tem nessa obra: árvores, plantas, touro. Outros elementos presentes: casas, montanhas. E a vegetação, ela tem tipos diferentes. A estrutura da casa também, uma é diferente da outra. Essa obra, ela foi pintada em 1925. Vocês viram o estilo de Tarsila do Amaral? É uma obra muito linda. Então, meus queridos e queridas, vocês viram aí os elementos que fazem parte da obra, da pintura de Tarsila do Amaral. Uma pintura muito linda. Conhecer o estilo dela. Aí na página 98. Agora vocês vão para a página 101. É a gramática. Substantivo comum e próprio. Para onde nós vamos tem substantivos. Vocês sabem que as palavras usadas para nomear pessoas,
lugares, animais, plantas, objetos e sentimentos são chamadas de substantivos. Os substantivos podem ser comum ou próprio, né? Comuns: animais, plantas, objetos, sentimentos. Próprios: nome, né? Dá nome a algo ou alguém, certo? Exemplo: nome de cidades, estados, pessoas, nome dado a algum animal. Tá bom? Nós vamos já ver esses exemplos. Por exemplo, animais, que podem ser animais: sapo, vaca, cachorro, passarinho. Instrumentos musicais: violão, violino, guitarra. Frutas: maçã, goiaba, banana. E esportes podem ser vôlei, basquete, tênis. Tudo é substantivo. A única diferença é que tem o comum e o próprio. Os comuns e os próprios. Certo? Vamos ver aqui algumas frases que tem esses substantivos, tanto comum como próprio. Lucas é nome de pessoa, então é um substantivo próprio. A pessoa tem aquele nome, foi dado a ela. Menino pode ser qualquer um, né? Aqui é comum, muito comum. Então, Lucas é um menino que mora no Canadá. Canadá é o nome de um país, então é próprio. Ele tem esse nome, esse país. Sandra e Gabriela, nomes próprios. P e P. Vão organizar uma festa na escola. Festa. Tem várias festas. Então é comum. Escola. Tem várias escolas. Comum também. Então, a Sandra, a Gabriela, o Canadá, o Lucas, né? São nomes próprios. São dados Canadá ao país. Lucas a uma pessoa, Sandra a uma pessoa e Gabriela a uma pessoa. Certo? Por exemplo, o que é isso aqui? Que eu fiz, né? Parecido. Como eu não tenho cachorro, então eu trouxe esse aqui que eu já fiz na aula de artes. Cachorro é comum, tem muitos cachorros. Mas se eu der um nome para ele, por exemplo, vamos lá, pensem aí no nome para ele. Klaus. Já tive um cachorro chamado Klaus. Klaus vai ser escrito com letra maiúscula, porque é um nome próprio que eu estou dando para o cachorro. Se for só cachorro, sem o nome, é comum. Se for Klaus, o nome dele passa a ser próprio. Então, quando vocês escreverem nome de pessoas, lugar, nome dado aos animais, estados, países, sempre vai ser com letras maiúsculas. E se for comum, só no início da frase, tá bom? O livro, por exemplo, é um objeto, né? Livro é comum. O apagador é comum. Mas se eu disser assim, Viviane, é o meu nome, é próprio. Então, já está dizendo substantivo próprio, certo? Então, vocês viram aí, né? Agora, pensem bem. Se eu disser assim, mesa, mesa é própria ou comum? Mesa é comum. Existem vários tipos de mesa, né? De mesas. Caderno. Caderno é comum. Mas se eu disser assim, albaniza, é próprio ou comum? Albaniza é nome de pessoa, né? Então é próprio. Se eu disser Brasil, que é o país que nós moramos, ela está dizendo, é o nome do país. Então é próprio, né, desse país. Tá certo?
Aí vamos para a página 101, que diz assim: qual é o nome destas figuras? Escreva-o abaixo da imagem, né? Aí tem o touro e tem a casa. As palavras usadas para nomear pessoas, lugares, animais, plantas, objetos e sentimentos são chamadas de substantivos. Aí temos aí, esta pintura foi criada por Tarsila. Pintura comum, Tarsila, próprio. Então, substantivo comum, pintura, Tarsila, substantivo próprio. Os substantivos podem ser comuns ou próprios. O substantivo comum dá nome a animais, plantas, objetos, sentimentos, né? O substantivo próprio dá nome a algo, a alguém específico, certo? Tarsila é um substantivo próprio porque indica o nome da pessoa. Os substantivos comuns são escritos com letra inicial minúscula, exceto quando iniciam a frase. Já os substantivos próprios devem ser escritos sempre com letra inicial maiúscula. No caso aqui, pintura, casa, árvore, são substantivos comuns. E Tarsila e Rio de Janeiro, substantivos próprios. Certo? É muito fácil, não é? Agora vocês vão interromper o vídeo e vão fazer as atividades, porque são várias páginas. Tá certo? Vamos fazer a correção da atividade da página aqui 96. A primeira questão diz assim: siga as letras e forme palavras com gu e cu, né? Aí vocês seguiram aí as setinhas e descobriram as palavras formigueiro e requeijão, né? Tá aqui, ó, formigueiro e requeijão. Na segunda questão, vamos descobrir palavras com os dígrafos gu e cu. É só ler as dicas e juntar as letras destacadas nas frases. Então, tem algumas letras que estão aí, são mais escuras, são pretinhas. E quando vocês juntarem, vocês descobrem tanto um alimento como um instrumento musical. Ah, dica, né? Nome de um alimento. Vamos ver aqui pra gente descobrir. Branca de Neve é uma personagem muito querida das crianças do Brasil e do mundo. Então, juntando essas letras escuras aí, vocês vão descobrir o alimento quibe, que é uma delícia. E a B, dica, nome de instrumento musical. A gente deve ter muito cuidado para atravessar a rua e sempre esperar o sinal abrir para pedestres. Juntando as letrinhas, que foi que nós descobrimos? Instrumento musical, guitarra. Terceira questão. Complete as palavras com as sílabas abaixo. Vamos lá? A águia persegue pequenos animais durante a caça. E a B, meu amiguinho viu um periquito no parque. Então, para completar aí, com essas sílabas ficou gui, quer, gui, que e quer. Aí na página 97, diz assim, a quarta questão. Complete as frases com as palavras a seguir. Aí tem tranquilo, arquipélago, jogue, pesquisas, dengue, mosquito. A. Ficou, o mosquito da dengue precisa ser combatido. Aqui, ó, mosquito e dengue. B. As pesquisas mostram que o arquipélago quase foi atingido pelo tsunami. Pesquisas e arquipélago. C. Jogue o lixo no lixo. Jogue. E D. Use o cinto e viaje tranquilo e em segurança. Tranquilo. Quinta questão. Escreva o nome das imagens da coluna correspondente a cada dígrafo. Aí tá aqui, ó. Gu, fogueira, mangueira, foguete, régua. Cu, que é o QU, né? Queijo, leque e aquário. Então, vocês viram. Gu e cu, né? São dígrafos.
Vamos para a página 99. Vou apagar aqui. Página 99 diz assim: lê as informações da legenda da pintura. Paisagem com touro, né? Aí tem aí essa legenda, aí tem copie o título da pintura, o nome da artista e o ano em que foi pintada. Vamos lá. Título. Aí na legenda, né, gente? Título da pintura é... Vou botar assim. Título da pintura, para vocês não se perderem. Paisagem, né? Com touro, né? Touro. Aí tem artista. A artista é Tarsila do Amaral. Do Amaral. E a obra de arte. A obra de arte, ó, foi pintada em 1925. Segunda questão. Que elementos estão presentes nesse quadro? Casas, montanhas, árvores, plantas, né, gente? Tem bastante, né? E um touro. Ela fez só um, né? A terceira questão diz assim: marque com um X a resposta. A pintura retrata o campo, né? Então tem 3 quadrinhos aí. É o do meio, que é o campo. Né, gente? Tá bem visível, que é a zona rural, né? E a quarta questão: se você fosse o artista, o que mudaria nessa pintura? E por quê? Isso aí é pessoal, tá certo? Aí a quinta questão, vocês têm aí, tem que fazer com um colega, observe as pinturas a seguir, comparem as cores e os elementos com o quadro Paisagem com Touro e marque um X em sua opinião, são de Tarsila do Amaral. Depois confira as respostas com a turma. Então, aqui é a primeira. Eu vou apagar aqui para vocês olhem aí, certo? A quinta questão já é na página 100. Quinta questão já é na página 100. Vou colocar aqui. Então, são 2 pinturas, né? Tem os elementos que a gente observa, que parece muito com a obra Paisagem com Touro, que é o manacá e a paisagem. Aqui, ó. O que levou você a pensar nisso, a escolher? O estilo de pintura, as cores são parecidas, né? Predominam aqui verde, azul, as cores escuras, montanhas, as plantas. Então tem várias coisas que justificam as suas escolhas. Aí foi você que escolheu, você que sabe, né? Aí na página 101 tem assim: qual é o nome dessas figuras? Touro e casa. Aqui, ó.
Página 101, touro e casa. Aí embaixo eu já li para vocês a segunda questão. E a terceira, leia o texto abaixo e observe os substantivos destacados. Depois circule de vermelho os substantivos próprios e de azul os substantivos comuns. Então, quem são os próprios? Aí na terceira questão. Tá aqui, ó, ao lado. Próprios são Brasil, Europa, Idade Média. Eu vou colocar aqui o médio. Não, também aqui. Idade Média. Aí temos substantivo comuns. Roda, criança, crianças e aldeias, né? Certo? Preencha os dados a seguir. Fique atento ao emprego dos substantivos próprios e comuns. Aqui são respostas pessoais. Na quinta também são pessoais, tá certo? A quarta e a quinta são respostas pessoais. A sexta questão, vamos para a sexta. Olha aqui com esse paninho que é melhor. Agora vamos para a página 103. Página 103. Então, vocês viram aí que na 102, eu escrevi lá embaixo, né? As palavras, substantivos próprios e comuns. Na 104, e na quarta questão e na quinta são pessoais. Aí aqui é 103, tem a sexta questão, também são pessoais. Escreva 3 substantivos comuns que comecem com as letras indicadas nos quadrinhos. Vou escrever só 2 aqui, com F, né? Filhote, tem bastante, e ferro. Mas tem muito, certo? Com M, mamãe, morango. Tem muitos. Tem macaco, mão, mala, merenda. P. Pata. Pirulito. Aí tem também pipoca, paciência, picolé, peteca, aqui com F. Tem farofa, foca, fogão, fotografia, fita, fruta. São muitas. Não é obrigado ser essas aqui, não. São respostas pessoais. E a sétima, escreva 2 substantivos próprios que comecem com as letras indicadas nos quadrinhos. Também são pessoais. Aqui com a Amazônia. Amazônia, Alexandre. E tem muitos, né? Alice. Você que sabe aí o que você coloca. Daniel. Cadê? Daniel. Davi. Dinamarca. Aí tem Portugal com P, né? Portugal. Paulo.
E tem também Pamela. Vocês estão vendo a diferença? Ó? Comuns, letras minúsculas. Iniciando, ó. Próprios, substantivos próprios, letras maiúsculas. Certo? E na oitava nós temos aí. Oitava questão. Eu vou fazer com piloto azul para se destacar. Temos aí menino. Pode ser menino, garoto ou criança, certo? Menino. Aí vocês coloquem aí ou garoto ou criança, pode ser qualquer um. Aí carro e árvore. E na outra, aqui com outra minúscula, maior. E aqui bicicleta. Cadeira, gato ou gata, né? Gato, ninguém tá vendo, né? Ou gata. Certo? Então vocês viram aí, né? Só porque eu iniciei aqui, ó, eu escrevi com letra maiúscula, mas os comuns não precisa. Ok, meus amores? Então, nossa aula termina aqui. Deus os abençoe. Até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.